Boa tarde, né? Boa tarde, galera. Tudo bem? Bora lá, então, para a nossa aula de arte. O que será que nós vamos fazer hoje? Qual é a arte que nós vamos aprontar? O que será? Na nossa última aula de arte, nós falamos um pouquinho sobre cores, né? Cores quentes, cores frias, né? Sobre a classificação das cores. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre uma arte nomeada como arte abstrata. Você já ouviu falar sobre essa arte? Sim ou não? Se não, vou ensinar para você. Arte abstrata é um estilo artístico moderno das artes visuais. Como assim, Pro? Não entendi. É uma arte abstrata, o próprio nome fala. Ela retrata o sentimento do pintor, porém ela retrata o sentimento sem nenhum contorno de uma figura da nossa própria realidade. Ela não representa nenhum objeto concreto, mas apenas uma ideia ou um conceito. Deu para entender? Não? Então vou explicar. Imagina aqui, eu tenho uma pintura, né, do pintor russo aí. Ele fez essa pintura abstrata. Se você bater o olho aqui nessa pintura, você consegue ver algum objeto no concreto, tipo uma cadeira, um cachorro, alguma coisa assim? Alguma pessoa, lembra lá no substantivo concreto que eu falo para você? Que eu falo para você o seguinte, eu te dou uma palavra e você já pensa no objeto. Você consegue pensar em algum objeto aqui? Não, né? Por isso que é chamado de arte abstrata. Porque essa arte aqui retrata um conceito, um sentimento do pintor. E ele, quando vai explicar dessa arte, ele consegue nomear para você. Eu aqui, olhando essa arte, eu consigo ter ideia ou um conceito de um objeto concreto. Aí vai muito da visão de quem está olhando, do sentimento com o qual você está olhando para essa obra. Aqui eu consigo imaginar um palhaço. Olha para você ver. Se você olhar meio de ladinho, eu tenho a ideia de um palhaço. Aqui eu tenho a ideia de um passarinho, né, com a asa. Então, a arte abstrata, ela vai muito da imaginação e do sentimento que você tem no momento quando você está vendo aquela arte. Porque, como eu disse aqui, ela representa apenas uma ideia ou um conceito. Porém, ela jamais vai apresentar um objeto no concreto, um objeto ao certo, que nomeia essa imagem. E agora, na nossa atividade de homework de hoje, nós vamos fazer uma atividade diferente. Que atividade que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade utilizando uma escova velha. Que escova que nós vamos utilizar? Uma escova que você não usa mais, tá bom? E nós vamos usar essa técnica para fazer uma arte abstrata. Então, imagina o seguinte, que você tem uma escova velha aí na sua casa, tá bom? E você pode usar essa técnica aqui, ó. Você pega a escova, de passar o lápis para que saia aí as gotículas dessa escova com a tinta, ou você pode pegar a escova de dente e fazer pinturas assim, ó, usando as cerdas dela mesma. Então, vai ficar a seu critério. Que cores que nós vamos utilizar aqui nessa pintura? Nós vamos utilizar nessa pintura as cores frias apenas, ok? Isso mesmo. Você deve fazer utilizando as cores frias. Quais são as cores frias? Lembra aquela que representa o frio, né? Nós falamos lá o azul, o verde, o roxo. Você não pode usar cores quentes nessa arte abstrata que nós vamos fazer. Então, você pode usar a técnica de molhar a escova de dente velha aí, né? E passar o lápis para fazer como gotículas, ou você pode utilizar a escova aí para pintar literalmente com as cerdas. Lembra que é um desenho abstrato. Você tem que ter um conceito. As pessoas que olharem vão imaginar algo, porém não pode ter o desenho aí ao certo. Aqui eu coloquei duas obras, tá? Aqui foi feito utilizando, né, aquela técnica de
passar o dedo ou o lápis para sair gotículas. E aqui a técnica de pintar com as cerdas. Nessa técnica aqui, eu olhando, você sabe o que eu imagino? Um céu estrelado, uma constelação de estrela. Olha para você ver. É um desenho abstrato, é uma folha, né, pintada aí, ó, de azul e depois aí as gotículas de branco. Aqui eu consigo ver, gente, sem brincadeira, a juba de um leão, ó, o olho do leão, o nariz do leão. Gente do céu. Depende muito do seu olhar, tá? Então, dependendo do jeito que você está olhando aí a arte, é o conceito que você vai ter. Então, a nossa atividade do homework de hoje é fazer uma arte abstrata utilizando uma escova de dente velha, tá? Com tinta. Essa é a nossa atividade de hoje. Então, bora pegar o caderno de artes, fazer a atividade. Não esqueça, o mais importante, você precisa mandar foto. E quais são as tintas que você pode utilizar? Apenas as cores frias. Cores quentes, não. Se você não lembra que cores são essas, volta lá na nossa última aula do dia 31 de julho. Assiste lá de novo para você poder fazer a atividade de hoje. Ok? Combinado? Então, estou aguardando a fotinho. Estou curiosa para ver o que eu vou ver nessas imagens, hein? Um beijo para vocês. Daqui a pouco tem aula de matemática. Tchau!